Mais um minutinho, eu já vou começar. Hoje nós temos muitos ótimos convidados, muita coisa interessante para conversar. Ó, minha mãe aí, pessoal. Estamos com a audiência altamente qualificada. Meu maridinho, oi, Helder, manda aí. 2 minutos, vou já dar início. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com os idosos, né, de uma forma bem ampla. É tão difícil esse momento e contextualizar melhor a situação que nós estamos vivendo em relação aos maiores de 60 anos. Vitória. Quero aproveitar para convidar os professores e alunos que estiverem aí presentes. Pitia, pronto, já está todo mundo dentro aqui para eu convidar. Show de bola. Para participar do edital de chamamento da Prex, que está, vou repetir, fantástico, viu, professora Cleane, em relação à desburocratização para participar. É só clicar lá no formulário, preencher. A Prex está funcionando maravilhosamente bem. É uma oportunidade para a gente contribuir e que isso seja reconhecido como produção acadêmica, né? Porque a extensão é realmente atuar pela comunidade. Já quem vai falar com isso é sobre propriedade. Só fazer a parte médica de informes aqui, professora, antes de lhe chamar. Então, a situação da pandemia do coronavírus hoje no Brasil, 16.777 casos confirmados, com 861 mortes. Não nos enganemos e não vamos nos iludir, a curva está no seu período ascendente mesmo, né? E a gente ainda tem algumas peculiaridades de diagnóstico aqui que são bem dificultosas. Por exemplo, o teste rápido, para quem é médico, para quem sabe alguma coisa aí de laboratório que esteja ouvindo a gente, o teste rápido que está sendo distribuído, ele não diferencia IgG ou IgM. O que é isso? Não diferencia doença aguda de imunidade. Oi, Cris, a minha família vai melhorar nossa audiência hoje aí, professora. Então, a gente tem claramente no Brasil uma subnotificação. Não se enganem com esses dados, porque são muito mais do que isso. E isso leva a que a gente não tenha um isolamento perfeito de quem precisa. Os testes que precisam ser repetidos nos contactantes não estão sendo habitualmente repetidos. Vamos aprender a cuidar da tia aí, né? E aí a gente não pode se iludir com esses dados. São 7 casos confirmados no Piauí, né? 7 óbitos, com 38 casos confirmados e 917 descartados. Oi, Alex, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, está zerada a fila de exames no LACEN e vai ser um prazo agora mais ágil de 48 a 72 horas. Mesmo assim, pessoal, a gente tem que entender. Eu tenho casos de amigos médicos que testaram positivo, que não constam dessa estatística porque foi em particular, que ainda não consolidou os dados, que a família toda, a mulher, os filhos, os pais, tiveram uma clínica igual a dele, ou seja, são epidemiologicamente casos. Oi, Amanda. Mas os testes deram negativos pela própria característica dos testes. Esses testes teriam que ter sido repetidos e não foram, entendeu? Então a gente não pode se iludir, não pode ter essa falsa sensação de tranquilidade, porque a gente ainda precisa se programar e se organizar para poder tentar minimizar os efeitos, principalmente aqui no nosso querido Piauí, que tem tanta dificuldade de recurso. Eu vou já chamar a professora Cleânia, convido de novo todo mundo a participar. Hoje, a nossa live é Cuidados com o Idoso em Tempos de Coronavírus. Além de mim e da pró-reitora de extensão, a professora Cleânia, vamos ter como convidados a professora doutora Tereza Cristina Moura Costa, que já está online aqui pelo PITIA da UFP, professora do Departamento de Serviço Social, e o professor Dr. Emílio Matos, professor do Departamento de Educação Física e coordenador da Liga de Geriatria e Gerontologia do Piauí. Professora Janete, seja bem-vinda. Carlos, professora Cleânia, se prepare aí para entrar e sair. Clique de novo para participar, para a gente fazer o fechamento. Então, fizemos os primeiros 5 minutos, vamos ter a fala da pró-reitora. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso diálogo da extensão. Queria ir abraçar todo mundo, aquele abraço que a gente já está dando tanto, né? Um abraço forte, mas um abraço à distância, porém não menos caloroso. Não menos caloroso. Que saudade, um abraço bem quentinho, né? Exatamente. E especial aí aos nossos convidados, né? O pessoal aí da família da nossa anfitriã,
né? É. Que tá toda aí, mãe, marido, tia, né? Tá vendo? Subir na audiência, que nem aquele povo quando vai estrear no teatro. Tem pelo menos a mãe bem na frente. Exatamente. Professor Aécio, que está aí, né? A professora Tereza Cristina, professor Emílio, que já está conosco. Tem professor Emílio está acompanhando desde a nossa primeira live, né? Muito bom. Então, assim, eu queria, em primeiro lugar, dizer que é mais um prazer para nós estarmos trazendo à tona, né, a discussão de um tema que é um tema tão importante nesse nosso contexto, que é o cuidado com os idosos. Na verdade, o cuidado com os idosos é algo preocupante e é algo que é importante em todo o contexto, durante toda a nossa vida, né? Mas nesse momento se torna crucial por eles, os idosos, se constituírem grupo de risco diante dessa pandemia. E eu achei muito interessante, viu, professora Lia, você iniciar dando esse quadro epidemiológico do coronavírus no Brasil e no nosso estado, principalmente no momento onde a gente está se deparando com líderes governamentais, pessoas da área da saúde, que por visões atreladas a interesses empresariais, teimam em dizer que os casos, que a situação não é tão grave e que a gente tem que voltar às ruas, que a gente tem que voltar ao convívio social, né, com segurança. Então, eu achei muito boa essa sua colocação, porque, gente, não vamos, e aí eu vou pegar a mesma frase da professora Lia, entrar nessa falsa sensação de tranquilidade. Tá? Os dados nos mostram que nós precisamos continuar nos protegendo e protegendo ao outro, né? E o isolamento social é uma das medidas, né, melhores nesse momento. Professora, eu quero só fazer uma outra parte médico nesse ponto, porque tem toda essa euforia, da qual, claro que todo mundo participa com muita esperança, né? Em relação à eficácia das drogas. Eu acho que não se discute mais no meio médico responsável de que, independente da falta de robustez científica, até pelo próprio momento, que se for uma luz que deva ser usada de forma abrangente, com prescrição médica e tudo mais. Mas isso não é cura, isso não é controle de pandemia, né? Isso é uma tentativa de minimizar dano e isso não pode ser entendido dissociado do isolamento social. E para esse grupo específico que nós vamos abordar hoje, os idosos, esse isolamento vai demorar por mais tempo, porque eles vão ser os últimos a serem liberados e a gente tem que começar a trabalhar isso com eles, né? Bem-vinda, Marília. Ó, mais uma tia chegando aí, professora. Olha aí! Minha família vai bombar essa live hoje. A live da Lia Cruz. Bem-vindo. Vamos lá, professora, pode continuar. Bom, então assim, e aí queria dizer por que a gente pensou nessa temática, exatamente por a gente ter consciência de que é necessário uma discussão, um olhar mais atento para esse público, né, nosso, esse nosso segmento social, que são as pessoas com mais de 60 anos. E mais uma vez que a gente possa aqui, e por isso a gente convidou a professora Tereza Cristina, que é coordenadora do programa, né, da terceira idade, um programa que tem mais de 20 anos na Universidade Federal do Piauí, que trabalha com idosos de todas as áreas, de todas a partir de 60 anos, em diferentes faixas etárias, né? Depois dos 60 anos. E é um programa que assim, ele se consolidou historicamente. Só para vocês terem uma ideia, semestralmente, o PETIA, ele atende cerca de 500 idosos. Por semestre. São 5 projetos integrados, não é, Aécio? Você aí que sabe que é da sua pasta, 5 projetos integrados nesse programa, que atende levando concursos livres, com eventos de integração. E aí a gente pensou em chamar a professora Tereza Cristina justamente porque, e aí eu volto para aquela mesma história da nossa primeira live. A questão não é só em relação à saúde, mas quais as implicações que toda essa pandemia está trazendo. Saúde não é apenas a ausência de doença, já diz a OMS, né? É uma completa sensação de bem-estar, então envolve a sociedade inteira. Exatamente. E aí, nesse momento, quando os nossos idosos, eles se veem
necessariamente que se isolarem, quando muitas vezes eles buscam, né? Eles buscam o programa e várias outras ações para se integrar, para ter lazer, para viver no coletivo, para sair um pouco da solidão que a gente sabe que é algo que é muito presente na vida do idoso, né? Sim. E que esse programa, o PETIA, como outros projetos, como os projetos desenvolvidos aí, eu quero falar também, o outro convidado, que foi o professor Emílio Matos, que coordena a Liga Acadêmica de Geriatria, que faz um trabalho maravilhoso também, né, com essa parcela da sociedade, né? Então, nós temos essa população que, nesse momento, também vivencia, né, a falta de acesso a esses projetos, a falta de acesso ao lazer, a falta de acesso a uma companhia presencial e que nós precisamos parar e pensar quais são os cuidados que nós devemos ter nesse momento. Devemos passar informações sobre o coronavírus adequado? Devemos. Devemos passar informações sobre o alimento, a forma de se alimentar, a forma de interagir com as outras pessoas, mas também precisamos passar lazer, da oportunidade de lazer, de cultura, de educação, de riso, de alegria para essas pessoas que são tão importantes na nossa vida. E aqui eu queria registrar um boa tarde especial para uma idosa que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço por foto, eu conheço pela história de vida, eu conheço porque eu convivo diariamente com o filho dela, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a mãe do nosso professor Aécio, que ele já botou aqui, que está assistindo. Seja bem-vinda, eu vi aí 92 também. 92 anos, eu queria dizer que eu queria chegar a essa idade do jeito dela. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a ela. Cheia de vida, cheia de alegria, alto astral. E que bom, seja bem-vinda aqui à nossa live, viu? Maravilha. Aí, pode falar, fala aí agora. Não, vamos, estamos no nosso último minuto, professora, de introdução, para a gente poder passar para os outros. Tá certo. Então, pode falar. Só mais uma vez dizer que a gente espera contribuir com essa live para que a gente possa fazer com que esse grupo, né, que é considerado grupo de vulnerabilidade, que ele seja mais protegido, que ele consiga sair dessa crise que todos nós estamos vivendo com segurança, tá? E com a saúde, e aí a saúde física, a saúde mental e principalmente a saúde emocional, né? Então a gente espera que com essa live a gente possa contribuir um pouquinho a partir da execução dessa live e das discussões que vão emergir aqui nesse momento, principalmente trazida pelo professor Emílio Matos e pela professora Tereza Cristina. E aí eu vou sair de cena, vou deixar mais tarde volta. Ela conduzindo aí para chamar os nossos convidados e fico muito feliz em receber os dois aqui, tá? Professora Tereza Cristina, sinta-se em casa. Professor Emílio, sinta-se em casa. Estamos aqui dialogando todos, pensando na melhoria dos nossos idosos, que são pessoas tão queridas para nós e tão importantes na nossa vida. Maravilha, professora. Até mais tarde para a chefe fechar aqui. Pode sair que eu vou chamar o professor Emílio. Enquanto eu faço essa troca, pessoal, fazer uma consideração epidemiológica importante também. Eu vejo muita gente, estou protegendo meus idosos e tudo, como se os jovens estivessem imunes. Fiquem atentos. No Brasil, a gente tem uma mortalidade, um acometimento importante de pacientes jovens e sem comorbidades. Então, não se sintam imunes. Estamos, claro que temos que proteger, mas não tem ninguém imune aqui, não. Hoje, infelizmente, o óbito foi de um jovem de 22 anos. Tem se comportado drasticamente em pacientes jovens no Brasil, né, com menos de 50 anos. Então, não vamos nos iludir com essa falsa sensação de proteção, porque ela não existe. E aí, também dá um alô especial aí para o pai da tia Sandra, para a mãe, né, 93 anos. E vamos divulgar essas informações, pessoal. Quem tiver mais gente aí para convidar, podem participar no chat, tá? Eu vou colocar agora, tentar, né? Se eu tivesse um aluno aqui comigo, gente. Colocar o professor Emílio. Professor Emílio, se prepare para aceitar e entrar. Seja bem-vindo. Vamos enviar aí dúvidas e compartilhar a live, pessoal. Estou aguardando o professor Emílio. Bem-vinda, Ermelinda. Bem-vindo aí.
Olha aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todas, boa Boa tarde a tarde, seja todos. bem-vindo. Professor, o senhor tem 20 minutos, eu imagino que o senhor tenha preparado uma fala especial aí. Fique à vontade, eu vou fazendo as interferências que tiverem durante o chat, tá bom? Muito Tá bom, obrigada então pela sua vamos lá. participação. Vamos bater um Bem-vindo à nossa papo, na parceria. verdade, conversar sobre esse tema, conversar sobre saúde do idoso, nesse momento importante que a gente vive. Então, dizer que eu oriento a Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, junto com a doutora Glenda Moreira, médica geriatra, professora doutora Tereza Galiza, professora da enfermagem, professora doutora Débora Bastos, professora Gabriela Said e os ligantes, que são a alma da Liga. Então, ó, os meninos da Liga, Ó, Mauro, todo ligantes, mundo. uma das melhores ligas da UFP, viu, professor? Diga-se de passagem, parabéns. Então, a gente se organiza e discute o ano inteiro sobre saúde do idoso, com a comunidade de maneira geral, com intervenções com idosos. E nesse momento, a gente teve que interromper as atividades presenciais, mas a gente continua discutindo de maneira remota. Então, a gente faz reuniões toda semana para a gente discutir saúde do idoso, algumas maneiras da gente de colaborar nesse momento tão importante. Então, começar dizendo, Lia, que a gente está num momento de isolamento social importante, reforçar o que você já disse, a principal estratégia neste momento é isolamento social. Não existe uma outra estratégia mais eficiente nesse momento. A gente não gostaria disso, a gente gostaria de Ninguém estar quer. levando uma vida normal, mas é o que a gente tem de mais importante nesse momento para não colapsar o sistema e, principalmente, para que essa parcela mais frágil da sociedade, que são os idosos, que se precisarem de UTI, que tenha vagas no hospital para eles. Então a gente precisa proteger a rede hospitalar para essa população. Então é um momento de todo mundo junto, solidariedade dos jovens, de todo mundo junto e contribuir. E aí ressaltar, Lia, que isolamento social não quer dizer isolamento emocional. Exatamente, não é abandonar, não é, professor? Tem Não é várias formas abandonar. de Isso estar presente. Pelo contrário, é hora de cuidar mais ainda e fazer as compras, como é que deve ser esses cuidados, né? As Então, isso é visitas. fundamental, o Uhum. apoio emocional. Então, assim, a gente tem que estar reinventando. Nós todos estamos reinventando a nossa forma de viver. A gente está aqui agora conversando por uma rede social. Então, a gente está reaprendendo isso. Então, é trazer os idosos também. E aí eu vou fazer um convite para os filhos, para os netos. Já comece agora. Chame os avós, chame os pais, idosos, para assistir a live com a gente. Então, é uma maneira de interação. Então, se o seu avô, o seu pai, eventualmente não sabe usar a rede social, faz com ele. Aproveita e traz esse momento de interação com ele. Então, convida para vir assistir com a gente. E usar as ferramentas sociais. Então meu avô sempre ia visitar o irmão, e nesse momento ele não está conseguindo ir visitar o irmão. Então combina com o teu primo, que mora com o teu avô, enfim, para fazer videochamada, Fazer para a essa gente... conexão, né? A hora de fazer esses vídeos, FaceTime, WhatsApp, Instagram, né? E ajudar Então nesse sentido, a exatamente. gente reinventar, sabe? Os idosos, em geral, eles adoram nos contar histórias da Sim. vida, ao longo da vida. Então que tal, olha a ideia, que tal se a gente pegar um caderninho e fizer uma agenda de Uma história, carta. sabe? É. Uma carta, organizar essas histórias, sabe? Vamos aproveitar esse momento que a gente está todo mundo junto, em casa. Então pega, vai organizando essas histórias, organizando um diário. Então a gente precisa reinventar nesse momento, sabe? Os idosos, brincadeiras antigas, a gente Só está todo você, perdido. só você falou aí, professor Emílio, eu me lembrei, tem muita gente que está indo deixar as compras, né, dos idosos na portaria, na porta de casa, não entra em forma de cuidado. Então você falou e caiu para mim, por exemplo, essa carapuça. Nessa compra pode ter um bilhete, uma cartinha, um post-it, né, uma flor, uma coisa que demonstre um carinho de outras formas, além desse cuidado físico, porque é como a gente faz com as crianças. Não é só dar o alimento, né, e o cuidado físico, é carinho também. Exatamente, Lia. Então, por exemplo, a gente agora, quem está acostumado com tecnologia, está sofrendo um pouquinho nesse isolamento, mas os idosos sabem, por exemplo, brincadeiras da época deles que não precisavam de tecnologia. Então, que tal a gente aprender com eles? Então, inseri-los no nosso convívio, no nosso meio. Isso é importante.
fazer uma lista de filmes, assistir com eles filmes, importante que sejam filmes alegres, filmes leves nesse momento. Então a gente tem várias estratégias. Isso que Eu está assisti com contando, eles, professor, Lia, para quem não estiver na mesma casa, pode ser também discutindo o filme, né, online, como a gente tem feito com os amigos aí nas lives da Marília Mendonça, dá até para tomar cerveja Exato. junto, né? Você estava Aí, eu contando dei das uma caneca compras? para minha mãe tomar um chá. A minha mãe, que está aí online, não pode ver os netos há quantas semanas já. Olha aí, um chazinho, que beleza. Ela está fazendo brinquedos artesanais. Você falou aí dos brinquedos da época dela, né? Com peteca, com ligas, com água. E as crianças adoram, né? Se sentem acarinhadas pela avó. Vamos lá. Você falou a coisa das compras, a gente aqui, eu moro num condomínio, a gente aqui no prédio se organizou, nós colocamos no elevador uma lista de moradores do prédio que estavam se disponibilizando a fazer compras para os idosos, para que eles não precisem sair, para que não precisem ao supermercado, à farmácia. Eu acho que a gente pode se organizar nesse sentido e é o momento de todo mundo, de fato, colaborar. Na minha casa, por exemplo, a gente fez a casa da minha mãe, 79 anos de idade, cardiopata, hipertensa, portanto, preenche os requisitos de risco maior. A gente fez acordo, eu, minha irmã, meu cunhado, eles moram no sítio, estão isolados, eu estou fora, eu faço as compras, eu vou deixar lá, todo cuidado, quando chega, higieniza tudo, toma banho. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados nesse Para momento. você, Então, eu acho que... ao invés de ajudar, não virar a quebra da quarentena do idoso que está isolado, né? Que muitos jovens não estão prestando atenção nisso. Então, eu que estou indo no supermercado, mas se você vai, não toma os cuidados, não usa luva, não usa óculos, não higieniza a mão, não toma banho, você virou dentro daquela casa uma quebra da quarentena. Exato, Lia. Então, você já chamou a atenção? Primeiro, a fatalidade não é só para os idosos. Então, a gente teve um caso divulgado hoje, uma menina de 22 anos de idade que faleceu. Então, não é só dos jovens. É claro que o percentual é maior entre os idosos, mas não é só dos idosos. Mas os jovens, eles são vetores importantes, eles são carregadores do vírus. Então, pode ser que ele não... E aí é uma preocupação importante, pode ser que ele não sinta nada, ele seja assintomático, mas ele está carregando o vírus e ele vai levar para uma pessoa em maior vulnerabilidade. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. E é importante, Lia, para o idoso. Então, a gente está em confinamento, a gente está nesse momento que as nossas atividades diárias elas foram interrompidas. A gente precisa estabelecer rotina. Estabelecer rotina é muito importante. Então, assim, refeições, horários corretos para as refeições, pensar em horários para dormir. O interessante é que evite dormir durante o dia, para que a noite tenha uma noite de sono tranquila. Perfeito. Fazer aquilo que a gente chama de higiene do sono. Na hora do sono, desligar eletrônicos, desligar a luz, tomar um chá, para que a gente tenha um sono tranquilo. Então, é importante estabelecer rotina para o idoso. Se mora em casa, dá para fazer uma caminhada no entorno da casa. Se mora em condomínio. Uma outra coisa que eu achei super legal, Lia, que o nosso condomínio fez, a gente está com um horário para as pessoas fazerem atividade física. Então, a síndica estabeleceu que são 2 pessoas por horário. A gente vai lá... Legal. Fica agendado, né? Para não ter aglomeração. Como no elevador, está lá, então 2 pessoas por horário para evitar a aglomeração. Uma outra coisa importante, adaptar exercícios físicos. E aí a minha área de formação, minha educação física. Então é o seguinte, já fazia atividade física, continua fazendo normalmente. Mas eu fazia na academia. E como é que eu faço agora? Não tenho mais ir para academia, as academias estão fechadas. Pego o quilo de arroz, pega a cadeira. Então, a gente, pega a escada, né, para fazer o step. Pega a escada. É este momento que a gente vai reinventar a forma de fazer exercício. E aí eu queria deixar aqui uma dica, Lia. Tem um aplicativo que chama Movimenta Recife, é da cidade de Recife, em Pernambuco. Movimenta Recife. É um aplicativo muito bom, porque ele está organizado por nível de atividade física. Sim. Então, o que é importante? Nunca fiz atividade física. Eu não posso, de repente, começar a fazer atividade física intensa. Então, você tem que ir começando... Mãe? A mamãe travou as costas, viu, professor? Então, com a mamãe, e aí isso para exemplificar, com a minha mãe, a gente está fazendo atividade, sentar e levantar de uma cadeira,
Uhum. Levantar na ponta do pé é importante para trabalhar a panturrilha, a batata da perna. É importantíssimo trabalhar esse movimento da panturrilha, da batata da perna, para melhorar o retorno venoso. Então, Maravilha. a gente consegue fazer isso. Então, a LAG, @lag.pi, a gente está divulgando sequências de exercício para orientar a população nesse sentido. Então, é importantíssimo manter rotina de exercício. Outra Professor, coisa, quero destacar a história da panturrilha, porque uma das manifestações não respiratórias mais frequentes do Covid-19 são microtrombos, né? Então, a gente tem muito, nós temos conversado com médicos piauienses mundo afora, tem a doutora Marina, que está na Espanha, que tem nos ajudado muito, com vários relatos de microtrombos. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Com a hidratação e com a movimentação. Professor, estão pedindo para repetir o nome do aplicativo aí. Movimenta Recife. Movimenta Recife, o aplicativo, né? Uhum. Isso. Está Maravilha. disponível. Pode continuar sobre os exercícios, professor. Então, uma outra coisa importante, Lia, afazeres domésticos. Sabe aquela gaveta que está bagunçada? É a Sim. hora de arrumar aquela gaveta que está bagunçada. É a hora de pegar aquele álbum de fotos, reorganizar. Chama a família toda. Vamos, através das fotos, conhecer a história da família. Memória é importante. E aí eu vou fazer um parênteses, Lia, que a gente precisa ressaltar isso. A gente às vezes vê alguns discursos, mas só são os idosos que vão eventualmente falecer. Não, Eu queria não. dizer que eles são fundamentais para a nossa sociedade. A memória da nossa sociedade, não é possível viver sem memória de sociedade. Então, assim, eles são joias preciosas da nossa sociedade. Então, assim, aproveita o álbum, aquele álbum, vamos organizar aquele álbum, e aí chama a família toda, chama o neto, para a gente organizar, para a gente conhecer a história da família através do álbum de fotografias. É importante a gente fazer isso. De repente, os netos escanearem, fazer um arquivo eletrônico daquelas fotografias. Então, são várias dicas para a gente conseguir manter o nosso dia, uma rotina para o nosso dia. E aí a coisa importante que a gente já falou sobre isso, manter contato. É Professor, fundamental. só antes de mudar de tópico, essa questão das fotos, quem é mais jovem tem muito. É fácil, né? No Fotos do iPhone, no Google Fotos, a gente pode fazer aqueles álbuns em 1 minuto, com música, selecionando uma pessoa. E como isso é emocionante para a gente mesmo, né? E para eles fica parecendo até uma superprodução, que é simples, né? Dá para fazer e a gente pode presenteá-los no dia a dia com isso aí e compartilhar. Muito bacana essa ideia das fotos, sim. Uma outra coisa é livro. Sabe, Sim. vamos fazer leitura junto com nossos avós e com nossos pais. Eu faço isso com a minha mãe para estimular a leitura, melhorar a Uhum. memória dela, então eu faço isso com ela. Outro dia teve uma coisa muito engraçada, o nosso oftalmologista é o mesmo, o Dr. Sim. Arthur, abraço do Arthur. A gente foi lá e aí eu entrei primeiro, o meu grau piorou todo, tudo piorou. E Uhum. depois ela entrou. Ela tudo perfeito. Olha aí. Ele pegou aquela cartelinha da letrinha bem pequenininha, ela leu tudo. Eu digo, vamos ler mais. Então, estimular leitura. É importante a gente Professor, estimular a leitura. o senhor falou isso aí de que você foi junto na consulta e sua mãe estava melhor do que você, né? Eu me lembrei de uma história ótima em relação aos idosos, que a gente acha que os prazeres da vida ficam abandonados, e pelo contrário, né? Então, a questão da leitura, da cultura e o prazer sexual. Vou puxar aqui a sardinha para a ginecologia, né? Você falou aí, e eu me lembrei, o professor Leonardo entrando aí, recomendando palavra cruzada, psiquiatra, professor da UF também. E eu me lembrei de uma mãe e uma filha, né? A mãe de 80 e pouco e a filha de 60 e pouco, que eu atendi no São Marcos quando eu era recém-chegada em Teresina, há mais de 10 anos. E aí, levando a consulta, né? Termina que a de 80 e pouco sempre é tratada como criança, né? E na hora das perguntas, eu perguntei, e a atividade sexual? Era meio as duas ao mesmo tempo, né? E a de 60 Uhum. anos disse, não, nós não temos há muitos anos, que nós duas somos viúvas. E aí a senhorinha de 80 falou, fale por você, eu estou muito bem, obrigada. E ela, mãe, e aí começaram uma leve DR lá. E assim, como eu digo para os alunos todo dia, não parta do princípio de que por causa da idade ou do estado civil da pessoa, não existe atividade sexual, prazer, a diversão, né? Isso não é
um carimbo. Então, muito bem lembrado essa história de que às vezes a gente está muito pior do que os nossos pais, né? Elia, e sobre isso, a gente na Liga, a gente faz uma aula que discute sexualidade do idoso. Então a gente precisa desmistificar, primeiro, a ideia de sexo, ela é uma ideia muito mais ampla de sexualidade. Então a gente precisa, de fato, desmistificar isso e dialogar sobre isso de maneira sem tabu, sem, sabe? Sem pré-julgamentos, né? Sem pré-julgamentos, manter esse diálogo tranquilo. Alguém comentou aí se os idosos aceitam. Eu tenho escutado bastante. Meu Deus, mas a gente escuta isso direto na LAG. Mas o meu pai é muito teimoso. E aí é uma coisa que a gente precisa ter cuidado para não ter conflito nesse momento de convivência no confinamento. A gente compreender que esse teimoso é porque ele tem uma história de vida. Vou fazer uma história de vida deste tamanho. E a nossa história de vida é deste tamanho. Então a gente precisa compreender que ele tem uma história de vida muito maior, que ele tem uma rotina de vida diferente. Então é diálogo, é carinho, é mostrar eu estou aqui para lhe apoiar. É então, respeito, né? A pessoa passou respeito, a vida toda cuidando de si mesmo, tomando suas decisões. De repente você quer impor? Exato, é respeitar, compreender que ele tem uma outra história de vida, então isso é importante. Uma outra coisa, Lia, são os ambientes digitais, virtuais. Se os idosos não sabem usar, então esse é o momento do neto, do filho, fazer junto. Então, assim, está disponível na internet. Visita museu, você consegue visitar museu do mundo inteiro pela internet. Então, quer visitar o Louvre? Consegue pela internet. Então, você consegue fazer isso. Então, faz junto com seu pai, faz junto com seu avô. Cursos, tem muitos cursos disponíveis na internet. Verdade. Permite e facilita esse acesso para o idoso se ele não souber usar. Então, isso é importante. E aí, alguém já adiantou aí, jogos antigos. Vamos jogar baralho? Vamos jogar dominó, vamos jogar dama, sabe? Então, resgatar isso. E aí eu dou uma dica. As crianças estão em casa também, as escolas pararam, e tem uma coisa importante. Não tem um dominó, eu não tenho uma dama. Chama o seu neto e vai fazer ele. É importante para a criança, coordenação motora fina. Então, é importante para a criança fazer isso. Uma outra coisa importante, digital, Lia. Sabe esses jogos agora que precisa de movimento para jogar, jogos eletrônicos? Que a gente chama de Xbox, essas coisas, né? Sim. A gente já fez um estudo na educação física mostrando que ele tem um efeito para reduzir pressão arterial tão importante quanto a caminhada. Um aluno meu, Vitor Sanches, fez esse trabalho, então reduz pressão arterial, uma hipotensão durante o exercício, da mesma forma que uma caminhada. Então, assim, tem jogos lá que é possível que o idoso pratique também. Então, neto, chama a vovó, chama o vovô e faz junto. Jogo eletrônico, isso é importante. E uma outra coisa, que aí a gente já falou sobre isso, mas é a coisa de oferecer apoio. O apoio para compras, o apoio emocional. Então a gente está nesse momento, a gente tem essa válvula de escape, que são as redes sociais. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa, e é até para a nossa saúde mental, Lia, em alguns momentos do dia, esquecer rede social, sabe? Tirar intervalos do dia. Esquecer tudo isso e chamar a nossa família. E ter aquele momento tão importante, né? Sim. A gente estava perdendo isso de fazer refeição em família, todo mundo sentado à mesa. E olha, vamos tirar uma lição boa desse momento que a gente está vivendo, sabe? Quando a gente não está em casa e mesmo assim não está vivendo isso, né? Imerso no celular ou no teletrabalho. E então vamos tirar mesmo. Não acaba nunca e tá pior do que quando saía de casa, né? Porque não então aquela coisa de estabelecer... Aquela coisa de estabelecer rotina, estabelece rotina, tal horário, eu vou parar tudo e vou fazer esse ambiente familiar, sabe? É importante que a gente faça isso, que a gente resgate as nossas ligações familiares. E aí, para a gente terminar, Lia, eu vou chamar a atenção de uma coisa importante. A Glenda está me lembrando aqui, a doutora Glenda. Os idosos continuam com as suas doenças. Diabetes, hipertensão... Então, não vão sumir, né? Não vão sumir.
que é mais uma coisa importante, a gente não pode sobrecarregar o sistema de saúde, por isso todo mundo precisa ficar em casa. Mas importante, foi liberado o telesaúde. Então, procura, hoje em dia, os médicos estão se organizando, está todo mundo se organizando para isso, né? Mas para fazer atendimento online, então, assim, é possível continuar fazendo isso. É importante, né? A rede pública, as unidades básicas de saúde, elas direcionaram algumas unidades básicas de saúde para a Covid, mas algumas continuam com atendimento normal. Então, assim, a dica é, não sai de casa se não for uma coisa grave, mas se precisar, tem como você chegar num ambiente hospitalar, num ambiente de atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Porque continua na rotina normal. Mas aquela receita que você precisa de rotina para comprar medicamento, os médicos estão se organizando para isso, para a telesaúde, então é possível a gente se organizar. Tá bom? A doutora Glenda é médica de quase todo mundo da minha família, e hoje a gente se organizou para isso. Olha, estava precisando de receita, fizemos dessa forma, deu certo, a gente está aprendendo junto a fazer isso, mas deu certo. Então, gente, vamos reaprender, sabe? Vamos reaprender nossas ligações familiares, apoio emocional é importante. Isolamento social não pode significar isolamento emocional. Que isso fique muito acordado entre a gente, tá bom? Professor, muito obrigada. Riquíssimo, anotei milhões de coisas aqui, né? Sobre carinho, rotina, dividir momentos, filmes alegres, jogos, álbum de fotos, o aplicativo aí, o Movimento Recife. Todos esses pontos importantes de continuar acompanhamento de doenças crônicas, né? Bem-vindo, professor Marcos, tem um monte de bem-vindo aqui. Eu vou pedir agora para chamar a professora Tereza, do Petia, e agradecer imensamente, tem sido riquíssima essa live. Beijo para todo mundo. E vamos continuar conversando aí. Viu? Muito obrigada, professor. Um abraço. Abraço. Pessoal, vou chamar agora a professora Tereza Cristina. Muito obrigada aí também pelas participações no chat, né? Dar as boas-vindas aqui para o doutor Segundo, doutor Guilherme, da minha família também aí, André, o Esaú. E acho que todo mundo anotou ou teve vários insights. Bem-vindo, Lucas. Acho que você era dessa liga, ou é, Lucas, ainda? Me conta aí. E vou chamar agora a professora Tereza, professora do Departamento Social da UFP e coordenadora do Petia, para engrandecer aqui a nossa discussão. Professora, vamos ver se está aqui. Minha gente, esse pessoal está muito profissional da live. Já estava todo mundo aqui, só clicar. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Olá, professora, bem-vinda. Olá, tudo bem, professora Lia? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Vou lhe passar logo a palavra dos seus 20 minutos, porque senão a gente não tem tanta coisa maravilhosa para falar, que senão não vai dar tempo. Muito bem-vinda e pode falar aí do seu programa e das sugestões para esse momento tão difícil aí que a gente está vivendo. Tá. Eu queria começar agradecendo a Praxis, a você, professora Lia, a professora Cleânia, parabenizar aí o professor Emílio pela fala, também anotei muitas sugestões, foi riquíssimo. E, assim, parabenizar também por estar trazendo essa discussão, né? Que é o cuidado com a pessoa idosa que tem sido tão afetada nesse período de pandemia. Né? Então, assim, eu queria começar também falando um pouco sobre o que é mesmo, quem é esse idoso que nós temos que cuidar no âmbito da nossa sociedade, né? E por que nós temos que cuidar? E para, então, chegar como o Petia vem desenvolvendo as estratégias de trabalho que venham, de alguma forma, a fortalecer o contato com esse idoso mesmo em tempos de pandemia, né? Boa, vamos definir quem é o idoso, né, professora? E aí, pessoal, que as pessoas falam muito, né, que é uma outra falácia. O que é falácia? É verdade, mas é usado de um jeito que é para te convencer de um argumento que não é tão verdadeiro e importante. Então, a falácia é que as doenças cardiovasculares matam muito mais que o coronavírus. É verdade. São 1.000 pessoas por dia. AVC, infarto, tromboembolismos. E o grande mau uso dessa informação é que as pessoas não vão deixar de morrer das doenças cardiovasculares porque tem o coronavírus.
Então, a questão não é se é mais ou menos, a questão é que isso vai se sobrepor se nós não tivermos um planejamento. E como médico, eu quero compartilhar com vocês, tenho certeza que os outros que estão aqui presentes, é que a gente está aí terceira semana, quarta já de isolamento e ainda não viu concretamente o aumento de leitos, começa a se organizar, mas a gente ainda precisa se organizar mais. Então, parabenizar todos os gestores envolvidos que fizeram precocemente o isolamento, senão nós estaríamos em situação pior. Vou tentar aceitar aqui a professora de novo. Continuem mandando as perguntas. Falaram aqui da Páscoa, eu vou deixar para o final, mas é um momento difícil, pessoal, da pandemia. Bem-vinda de volta, professora. Voltei. Eu não sei onde foi que nós nos perdemos aí, mas eu falava que é importante que a gente diga que é necessário para garantir o direito à vida, a questão do isolamento social, tá? Mas e aí, concordando com o professor Emílio, esse isolamento social não quer dizer isolamento emocional, isolamento afetivo, não quer dizer que esse idoso tenha que ficar confinado em casa, sem nenhuma atividade, sem... Eu vou ter que esperar ela voltar. Então, pessoal, essa questão da Páscoa, uma questão que ficou faltando ser comentada é a vacinação do H1N1, tá? A vacinação contra a influenza A e B é fundamental para os idosos nesse momento. Os idosos de vocês, ou mesmo vocês todos, todas as pessoas que puderem ter acesso, se não no público, no privado, a vacinação para a gripe, das coisas que a gente tem como vacinar, é um momento fundamental, porque a gente vai fazer aí a prevenção primária de doenças importantíssimas no diagnóstico diferencial e com potencial de gravidade igual ou pior, né, de letalidade, de internação, do que o coronavírus em si. Então, tentem vacinar, procurem, se for no posto de saúde, esses que estão fazendo tipo drive-thru, horário marcado, não desistam, mas tentem fazer de uma forma racional. Vejam no privado também, é importantíssimo que se faça essa vacinação, principalmente no grupo dos idosos. Não é hora de briguinha anti-vacina, não, tá? Vamos deixar isso aí, vamos deixar para falar mal do paraquedas quando o avião não está caindo, porque o avião está caindo. A gente tem que usar todos os paraquedas disponíveis, certo? Deixa eu ver se eu consigo voltar a professora de volta aqui. Se vacinem. Olha, meu cunhado chegando. Gente, nós vamos bombar aqui hoje. Vamos conversar sobre cuidar dos nossos amores com mais de 60 anos. Deixa eu ver se a professora consegue voltar. Então, assim, é o que todo mundo quer hoje, é ser uma vacina para o coronavírus. Na ausência dele, vamos se vacinar para a influenza A e B, que tem sido um importante diagnóstico diferencial. Em picos, pessoal, está tendo surto de H1N1. Crianças e idosos morrendo de H1N1. Então, não percam, por favor, a oportunidade de se proteger do que já tem prevenção primária. Professora, a senhora falava sobre a importância, o direito à vida, a necessidade de proteger esses idosos com o isolamento. Sei. Outra questão que é importante a gente lembrar é que esses idosos, eles têm um perfil diferenciado, perfil econômico, perfil social, o perfil de inserção comunitária, o perfil de inserção na comunidade, o perfil de acesso a bens. Olha, gente, esse negócio de ser Marília Gabriela aqui, a pessoa tem que improvisar. O que é que eu faço, professora? Com trava-trava. Então, nós vamos voltar aqui à questão da vacina. Eu não sei como está na rede pública no momento. Teve um momento complicado em que foi aglomeração e aí muita gente se manifestou contra. Mas não é que ninguém, nenhum médico seja preferencialmente contra as aglomerações. Então, nesse sentido, terminava protegendo mais, né? Ela caiu de novo. A gente pode ver essas sugestões, continuar tentando no privado, que a gente sabe é que está tendo aí uma programação nesse sentido de chegar em relação à vacinação, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quero falar de novo da falsa sensação de tranquilidade. Nós estamos, como a gente briga aqui no grupo dos médicos e com gestores junto, numa briga de foice no escuro de olho fechado. Nós não sabemos a realidade dos casos, não sabemos as confirmações, duvidamos de muitos casos que dão negativos, porque eles têm clínica e radiologia compatíveis. Então, a gente não pode deixar que essas pessoas não façam
o tratamento precoce, se for o caso, ou não tem um monitoramento adequado, tá? Em relação aos idosos de vocês, né? Digamos assim, os familiares, que vocês tenham acesso. Muita gente aqui diz que tem pais com mais de 80, 90 anos, independente disso, para todos nós. Se não tem ainda um termômetro em casa, né, pessoal, ou alguém que possa ter, já está mais do que na hora. Febre é mais de 37,8, observar os sinais vitais, procurar aí a faixa de frequência respiratória de acordo com a idade, para atentar para isso. Eu tenho pais de amigas minhas que ainda nem saiu o teste, mas que tem cara de papagaio, bico de papagaio, pena de papagaio, fala que nem papagaio, só falta o teste dizer que é papagaio, e se o teste disser que não é, a gente ainda duvida do teste, ou seja, são coronavírus e que não tem ainda o resultado desse teste. E só se queixaram de um cansaço, e na tomografia, um cansaço leve, um mal-estar. É descrito como uma gripe bem forte, mas principalmente nos idosos, ficar bem atento ao estado geral da pessoa. E em qualquer caso que seja necessário, ver a assistência médica, preferencialmente, se forem casos leves, pessoal, por telemedicina, por orientação à distância. Tem no Ministério da Saúde um enfermeiro virtual, tem os médicos que estão atendendo. Não é sair em busca da vacinação, é ver um jeito racional de resolver essa vacinação. Ligar, né? Não se expor desnecessariamente ao risco, mas ver se consegue resolver a vacina. Deixa eu ver se a professora consegue voltar. Procurar um local com sistema de drive-thru. Como vocês estão fazendo, pessoal aí da live, Ermelinda, tia Sandra, em relação às pessoas com mais de 60 anos da família? Tomar cuidado, né? Eles têm muita vontade de passear, se arrumam para passear, tem sempre uma desculpa para ir na farmácia, no supermercado todo dia. Tomar cuidado com isso para não expor desnecessariamente ao risco. Toda saída é uma exposição ao risco. E nós temos que começar a trabalhar psicologicamente com eles, que quando começar isolamento vertical, se Deus quiser de forma racional, o deles ainda vai continuar por bastante tempo, né? Que ainda vai ter toda essa preocupação. Professora, eu não consigo acrescentar ela aqui agora, porque senão eu saio da live e aí desanda tudo de uma vez. Certo? Então, a questão da vacinação é uma pena, porque ela devia ter muita coisa para falar sobre o PITIA, mas a gente pode ver depois. Tá sendo obediente aí, tia Sandra? Que bom, não é o que a gente escuta. O meu sogro, desde que começou tudo isso, desde o dia 15 de março, ele tá no interior, que é a primeira casa, acho que tem 10 quilômetros de distância. E disse que tá sem um pingo de pressa de volta. Tá caindo muito a live. Eu vou pedir para o professor Emílio e para a professora Cleânia pedirem novamente aí para participar, para a gente aproveitar esses últimos 10 minutos, vou dividir entre os dois. Naturalmente, por causa dos problemas de conexão, tem caído aí um pouquinho a audiência, né? Normal, mas eu acho que já tem sido bastante produtivo nas ideias. Já vou aceitar o professor Emílio, que a gente está se encaminhando para os últimos 5 minutos, e professora Cleânia já peça também para a gente finalizar, tá bom? Minha filha, passei Marília Gabriela, a pessoa tem que se virar nos 30 aqui. Só que nem quando eu viajava para Brasília para um negócio de representação. Marília Gabriela, só falta o salário. Tentar ela a última vez aqui, ver se sai, senão eu chamo o professor Emílio, professora Cleânia, volte também. Tá? Então, assim, tá. Nós estamos com o Instagram sendo alimentado. Nós temos 5 o projeto está alimentando diariamente uma informação vinculada às atividades que ele desenvolveu. Qual é o Instagram, professora? Que travou aqui de novo. Petia UFP. Petia UFP. Certo. Alguém digita aí, pessoal. Uhum. E também estamos desenvolvendo, disseminando informações por meio dos grupos de WhatsApp. Dentro dos nossos 33 cursos, para cada curso nós temos um grupo de WhatsApp específico. Então, nós estamos utilizando esse instrumento como forma de levar informação, e não só informação, mas também está aproveitando para disseminar onde estão os sites que estão promovendo atividades para as pessoas idosas, atividades físicas, atividades de jardinagem, atividades de cultura, de lazer. Por quê? Exatamente para garantir que esse isolamento social não se converta em isolamento afetivo, certo?
Uma outra questão também que o Petia tem trabalhado é com a parceria com outros projetos da universidade, né? Então, nós temos o projeto Acolher e o projeto Família, Território e Intergeracionalidade, coordenado pela professora Rosilene, que também está produzindo informações que servirão para alimentar esses grupos e o nosso Insta. Temos também o PEC, Serviço Social, também trabalhando com questão de informações. Está todo mundo, nesse momento, pensando realmente. Tem a tutoria da professora Dalva Macedo, que foi uma das fundadoras do programa e está contribuindo bastante nesse momento. Temos também aí agora, também já pensando a médio e longo prazo, junto com o PET Engenharia, a proposta de construção de um aplicativo, onde nós possamos interagir mais próximo do nosso curso, né? Tenhamos essa interação mais facilitada, mediada aí pela tecnologia. E qual é a ideia? É que a gente ter algumas atividades, né? Videoconferências, com essas turmas mesmo. Cada ministrante ele possa estabelecer essa conexão mais próxima, né? De uma aula modo remota, né, professora? Com a presença ao vivo do professor e dos alunos, né, das turmas. Nós estamos com essa perspectiva aí. É claro que nós sabemos que isso não é tão simples. O Petia já vinha trabalhando nessa perspectiva de tecnologia, de mediar, né? Trabalhar que o idoso ele tem acesso à tecnologia. Semestre passado, por exemplo, nós começamos a ofertar um curso chamado Tecnologia para Idosos, que tinha como objetivo exatamente fazer com que o idoso, né? Permitir que o idoso tivesse acesso e baixar aplicativos, utilizar os aplicativos com mais facilidade. Também já temos a oferta de 2 turmas do curso Longevidade e Inclusão Digital, que permite a atividades mais, né, nessa área informacional. Então, isso nos dá uma oportunidade, porque nós sabemos que os idosos já vêm sendo trabalhados dentro dessa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem todos eles chegaram a participar dessas atividades. E aí eu reforço o que o professor Emílio colocou, a importância do filho, do neto, daquela pessoa que está mais próxima, que tem essa facilidade, aproveitar esse tempo e também estar fortalecendo essas informações e trabalhando na perspectiva de fortalecer o conhecimento prévio que ele já tem ou construir com ele formas de acesso às redes sociais saudáveis, né? Que sejam saudáveis, porque nós também temos que selecionar o tipo de informação que estamos recebendo e que vamos, de alguma forma, utilizar até mesmo para o bem da nossa saúde mental, né? Maravilha. Professora, está acabando a live, infelizmente, nós tivemos esse problema de conexão. Acho que fica o recado aí do Instagram. Eu, infelizmente, vou ter que chamar a professora Cleane para a gente fechar o tempo. Muito obrigada. E tenho certeza que vai estar disponível aí no Instagram e nas redes sociais. Me inclua aí nesse grupo de WhatsApp para a gente divulgar essas informações. Eu vou lhe mandar um alô, tá bom? E depois a gente vai ter o resumo também para destacar. Ok. Tá bom. Obrigada, professora. Professora Cleânia, chefinha, vamos fechar a live dentro do tempo. E minha filha, professor Emílio, eu terminei não lhe chamando porque deu certo, mas muito obrigada aí pela disponibilidade e vamos ver se a gente consegue fechar. Vamos lá, professora, seu minuto de fechamento. 1 minuto, vou tentar. Um minuto. Eu quero parabenizar. Eu queria parabenizar aí a fala do professor Emílio, maravilhosa, levantou assim muitos pontos que eu acho que vem a contribuir, a sua fala também, professora, no sentido de mostrar que esses jovens, que os nossos jovens, eles são vetores e que eles são importantes nessa luta, tá? Para que eles não quebrem a quarentena tão necessária para nós, e especialmente para os idosos. Muito interessante as dicas apontadas aí pelo professor Emílio, da rotina, do estabelecimento de rotina, da higienização do sono, de exercícios físicos, a estimulação da leitura. Oi, pessoal, eu vou só para poder fazer o fechamento, que eu sei que minha chefe, minha pró-reitora, gosta de fechar bem direitinho. Bem-vinda, professora. Então, já aprendi, viu? Quem sabe bem trabalhar e quem sabe bem obedecer o chefe. Então, a gente tem que ter esse cuidado com... Oi, amores, voltaram. Tomar esse cuidado com o tempo por causa do padrão, né? Da formatação do projeto. Depois a gente posta no YouTube. Tá dando certo, né, Valton? A gente tá devendo o YouTube do último vídeo.
e para fazer o fechamento aí com atenção. Professora, eu vou já lhe colocar para o fechamento, só esperar mais ou menos quem estava antes voltar. Agradecer, pessoal, foram mais de 200 participantes ativos aí, mesmo com as quedas, com problema de conexão, numa quinta-feira santa, então todo mundo querendo contribuir. Obrigada, Valton. Valton dando todo esse suporte da Prex nesse projeto que tem saído muito bem. Bem-vindo, Lucas. Mamãe também já voltou, professora, já podemos reestrear. Só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Tenho certeza que todo mundo anotou várias dicas e também trouxe várias dicas, né? E a gente pode melhorar e aplicar não só para os amores com mais de 60 anos, mas com todos os nossos amores e contatos nesse período tão difícil. A questão da Páscoa, Roberta, eu sinto dizer que nós estamos num momento crucial aí da pandemia. A gente sabe que 79% das transmissões são por assintomáticos. Então, hoje eu fui no Pão de Açúcar, eu posso ser uma portadora assintomática, posso ser um vetor do vírus, sim, né? As crianças também. Então, infelizmente, nesse momento em que a gente está parecendo aquele meme olhando, esperando o tsunami chegar, a gente protege mais os nossos amores com mais de 60 anos, realmente evitando o contato físico, evitando as confraternizações. Se Deus quiser, tudo isso logo, logo vai passar, mas a gente fica de coração partido. Porém, do ponto de vista técnico, não é hora de reuniões, de aglomerações familiares, principalmente de encontros geracionais, porque apesar do rejuvenescimento que a gente tem visto do vírus no Brasil, ainda tem um acometimento mais grave, geralmente nas faixas etárias maiores, e um comportamento óligo ou assintomático nas crianças. Então, apesar das crianças estarem isoladas há muitos dias, a gente também tem que reconhecer que isso é mentira, porque os pais saem de casa, a gente sai de casa. No meu caso, então, 2 médicos, né? Piada. Mas todo mundo tem saído de casa para fazer uma compra, eventualidade, toma todos os cuidados, mas a gente não está numa quarentena ideal, até porque é quase que impossível. Então não dá para a gente se considerar limpo. Claro que em situações excepcionais, e já teve gente que eu aconselhei a ir para a casa dos pais e ficar morando lá, porque era um ambiente melhor, mais arejado e tudo mais, mas coisas bem pontuais, como visita, aí é opiniose, né? Eu já chamo de opiniose, não é mais nem opinião. Vamos lá, professora Cleânia, não tá dando certo aqui. Aí, é bom mãe na live que fica dizendo que foi boa, né? A gente fica toda feliz. Trazer. Vamos lá. Professor, acho que mais ou menos voltou quem estava no final, para você finalizar aí. Como eu estava dizendo, então, achei assim, que foram muitas dicas. Eu queria lamentar o problema da internet, que terminou atrapalhando um pouco a fala da professora do PETI, a Tereza Cristina, mas deu para compreender com a mensagem que ela quis nos passar, ficou bem claro no pouco tempo que ela teve. Mais uma vez, retomando a ideia da questão do isolamento, não se constituir isolamento emocional, isolamento afetivo, e ela abordou um ponto fundamental, que é o que eles estão fazendo hoje no programa de forma remota. Após o isolamento social que foi necessário, como que o programa está se reinventando para continuar atendendo aos idosos que já estavam atendendo. E mais ainda, um ponto que ela colocou bem interessante, que é esse trabalho que eles já estão fazendo em relação a propiciar aos idosos o acesso às tecnologias. Então, queria parabenizar também aí o trabalho da professora, agradecer, né, a participação de todos vocês aí. Queria terminar com uma frase que o professor Emílio iniciou, que foi dizer que o cuidado com os nossos idosos, a gente cuidar do idoso é preservar a nossa história. E eu só acrescentaria, professor, é preservar a nossa história, mas é cuidar também do nosso futuro. Porque todos nós, se não morrermos antes, seremos idosos. E nós precisamos deles para continuar até o nosso futuro. Então, o idoso representa para nós a nossa história e o nosso futuro também. Então, por isso que devemos cuidar. Viu? Queria terminar com isso e queria também aproveitar para dizer o tema da nossa próxima live, que é agroecologia. Nós vamos discutir, embora exista, foi dito aqui, a alimentação é apenas um dos pontos que nós precisamos ter cuidado nesse momento, mas é um ponto que precisamos ter cuidado.
E na próxima live nós vamos estar discutindo a questão da alimentação, da produção e da distribuição de alimentos orgânicos, né? Mas com segurança nesse momento. E vamos estar chamando um outro programa, né? De extensão, que também tem uma história grande, um programa que traz uma grande contribuição para as comunidades, que é o programa de extensão da Feira UFP, que vai estar discutindo conosco, né, como nos alimentar nesse momento de forma saudável e com segurança. Né? E aí a gente se encontra até a próxima live. Queria agradecer todo mundo aqui, principalmente a equipe aí das ligas que estão participando, que estão no suporte aí. Professora Lia, é um prazer ter você como Lia Gabriela. Você é ótima nessa live. E agradecer ao Paulo, agradecer a todo mundo aí. Eu estou muito feliz, gente. Me sinto muito feliz com esse nosso trabalho. Acho que a gente tem conseguido o que a gente pensou a princípio, que é justamente discutir, dialogar e pensar juntos alternativas para melhorar os problemas que nós estamos vivenciando. E aí teve uma questão aí que várias vezes a pessoa perguntou e que eu vou dizer aqui para poder o Emílio responder em outro momento, e eu me comprometi de responder para ela. Você pode até ver, Lia, se você puder responder. Ela queria saber, porque ela disse que o pai dela lia jornal todos os dias e que agora eles proibiram o pai de ler jornal porque viam o jornal como um vetor de contaminação. E ela queria saber como é que se faz a higienização do jornal para que o pai dela volte a fazer, né, isso que ele fazia todo dia, sem correr riscos de contaminação. Você poderia fechar dando essa resposta? Eu até dei uma leve comentada, né, que fica impossível higienizar um jornal que vem da rua. Vem de muitos locais, passa em muitas mãos, é o papel, é a parte externa que a gente teria que jogar fora mesmo quando chega. Eu vou pedir para o professor Emílio se manifestar no vídeo, vou postar, mas na minha opinião, como médica, é substituir pelos meios digitais mesmo, pelo jornal digital, os assinantes também têm acesso, vê no tablet, né? $1 milhão, né, professor Emílio? Mas a gente vai, se reinventando. Mas o professor Emílio vai fazer o vídeo com a opinião dele, mas a minha é que não tem como higienizar um jornal. É que nem o saco que você traz do supermercado é jogar fora o saco. Então, dá um tablet, deixa um tablet lá limpinho, ou no celular, pode imprimir as partes que ele mais gosta para minimizar o número de mãos que tocaram aí nesse jornal. Infelizmente, precisa fazer esse ajuste mesmo. E eu quero dizer que nós somos fãs, né? Eu e a minha liga, todos meus alunos da Feira UFP. E vai ser um prazer, uma honra a gente conseguir estimular, resgatar como está funcionando a Feira UFP, as dicas da Feira UFP para esses momentos de pandemia e continuar nesse lindo trabalho de estimular o pequeno produtor, os produtos orgânicos, né? Bem cuidados, acrescentando aí os cuidados que nós devemos ter com os alimentos nessa época. Quero pedir para essa plateia altamente diferenciada dicas, né, professora? Ideias para os próximos temas das lives semanais. Vai ser na próxima sexta, é sempre às sextas-feiras. A gente respeitou aqui a sexta-feira da Paixão de Cristo, né? Amanhã. Isso. Hoje fui eu que não tirei nenhuma foto. E aí, mandem essas ideias. E veio também aqui da audiência, professora, a ideia de receitas, né? Dividir receitas aí de avós para netos para fazerem juntos, ou, né? E a gente pode até pensar nisso, algumas dicas de receitas para esse período. Pois vamos encerrar, professora, a palavra é sua. Já encerrei, eu volto com a frase: cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história e cuidar também do nosso futuro. Maravilha. Muito obrigada a todos, pessoal. Um abraço. Até sexta-feira que vem. Tchau, professora. Obrigada. Valeu, ó. Um beijo. Valeu. Um abraço em todo mundo. Um abraço. Bem caloroso. Tá certo? Professor Tá Estélio. Bem-vindo, professor. Aqui no finalzinho. Tá certo? Fica com Deus todo mundo. E bem protegido. Tchau. Tchau.